Salve nação corintiana, olha eu de novo aqui, o Mineirinho na voz, trazendo as últimas informações do Corinthians. E vamos falar um pouquinho do jogo de hoje entre Corinthians e Mirassol pela quarta de finais do Campeonato Paulista. E é um jogo que preocupa. Qual é a preocupação? A preocupação é que o Corinthians nos últimos 4 jogos não conseguiu jogar coletivamente. O time tem muitos defeitos defensivos. Então esse jogo hoje nos preocupa porque Ramon Dias, além do time não estar conseguindo performar, ainda vai poupar jogador. E Samir Carvalho trouxe as últimas informações exclusivas. Então bora juntos conferir o vídeo? Andileri treina bem e já pode estrear. E notícia boa. Cafezinho, notícia boa. Meus amigos. Andileri treina bem. Informação que eu tenho é que o Andileri fez 2 treinos e um já chamou atenção pela força física e chegada no ataque. Meu amigo. Grande Andileri. Vai ser titular fácil, ó. Chegou magrinho, né? No estilo, com uma única temporada boa na vida, na carreira, no River Plate em 2019. O Andileri foi apresentado hoje, falou que joga como... o Andileri falou assim, ó, eu já joguei de atacante, lateral e zagueiro. Eu jogo de atacante, lateral e zagueiro. Eu quase falei assim para ele, amigo, faz as 3 então agora. Porque às vezes a gente precisa de um atacante de lado. A gente precisa de zagueiro, a gente precisa de lateral. Mas assim, pelo que ele treinou na lateral e se destacou, me falaram para mim que o cara tem segurança, aparenta conhecer a posição. Normalmente, né, o cara tá no futebol espanhol, europeu, o cara chega com confiança, né, na volta dele à América do Sul. Cara, ele vai ser titular absoluto do Corinthians, tá? E já treinou bem, já está inscrito no Campeonato Paulista e tem chances de ser relacionado para o jogo contra o Mirassol, tá? O nosso querido Andileri. E joga de volante também, né, Thales Marinho. Então é um jogador multifuncional, isso é muito bom, como diz o Wesley aí, mas é melhor deixar na lateral. Ele diz, porque a gente não tem, né, o lateral. O Bidu não nos convenceu. O Hugo não nos convenceu. O Palácios... A única vez que o Palácios foi destaque no Corinthians foi no aniversário do Memphis. Já soltei essa piada ainda, não sei se vocês pegaram. A única vez que o Palácios foi destaque no Corinthians foi no aniversário do Memphis. Deu para entender a piada ou não? Palácios. Então, assim, cara, o Andileri treinou bem e já deve aí estar à disposição do técnico. A necessidade é tão grande, né, que já deve estar à disposição do técnico Ramon Dias. Eu tenho medo de lesão, né? Cara, tanto tempo sem jogar. Vamos ver aí se o nosso querido Angileri chega, assume a posição. Acho que é um cara... Samir, você acha que ele joga contra o Mirassol? Pode ser, pode até aparecer, vai saber, né? E a gente pode ter uma linha de 4 diferente, né? Uma linha de 4 aí com Mateuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Andileri, imagine, né? Estão falando por aí que o Ramon vai poupar para esse jogo os 4 titulares. Quem que ele vai poupar? Entendeu? Será que joga Thales no ataque? O Memphis fica de fora? Será que o Garro fica de fora? Joga o Coronado? Quem será que ele poupa? Na zaga, o Gustavo Henrique. Cara, o Gustavo Henrique voltar nesse jogo contra o Mirassol, pô, legal. Pô, cara, uma das maiores afrontas que eu vi, eu vou falar que é burrice mesmo, é não ter colocado o Gustavo Henrique contra o Guarani, né? O time já classificado. Por que o Gustavo Henrique não jogou para ganhar ritmo?
Por que que o Gustavo Henrique não jogou para ganhar ritmo? Era um jogo que estava classificado. E eu tenho informações que ele podia ter voltado até contra a Portuguesa, mas relacionou ele, colocou no banco contra o Guarani e não jogou. Ele tinha que ter jogado, ganhado o ritmo e já ter jogado mais um pouquinho contra o CV, seria titular fácil amanhã e poderia ou ser titular na quarta-feira que vem. Ah, mas ele fica só com a panelinha, testando os mesmos. Quando ele se classificou de forma antecipada no Campeonato Paulista, vários jogadores poderiam ter sido testados de forma tranquila, sem pressão. Então é isso, né, velho? Vamos aguardar aí o nosso lateral, né? Que ele entre bem, faça aí um bom jogo, né? Ramon vai poupar em decisão do Paulista, tem tudo para poupar, tá? Cara, por exemplo, alguns jogadores estão sentindo bastante o ritmo, né? O Garro não tá... Garro, Memphis, vamos supor que ele... vamos supor um time aí que ele... O Mateuzinho vai jogar porque no Maná é um horror. O Hugo Souza vai jogar. Na zaga, ele tem que poupar o André Ramalho. Então dá para colocar na zaga Félix Torres e Choca, que foi uma dupla que encaixou. Lembra aquele jogo contra o Novo Horizontino e tal, né? Teve aquele jogo da chuva também, não lembro qual foi. Contra a Ponte Preta. É uma dupla que encaixou. Pode ser um Félix e Choca. Pode ser um Gustavo Henrique e Choca nesse jogo. Na lateral esquerda, acho muito difícil o Andileri começar. Começa com o Hugo, então. Aí no meio campo, cara, se pôr o Alex Santana, nós vamos perder o jogo. Porque o Alex Santana é lento, cara, e é um jogador preguiçoso. Não é um primeiro volante. Se pôr o Michael, eu também tenho minhas dúvidas. Vai ter que ser o José Martínez, se quiser ganhar o jogo. Aí ele pode pôr o Coronado no lugar do Garro. Se o Carrijo estiver cansado, aí vai ter que pôr outro ali na direita. Vai, me ajudem aí, gente. Entendeu? Então ele vai ter que poupar alguém. Lá na frente vai pôr o Thales, junto com o Yuri, que é um cavalo, pode jogar todo o jogo, né? Um cavalo sempre no bom sentido, né? De forte, né? Tá? Agora, o Homem do Norte está falando, Hugo, Santana são lentos, Charles é ruim. Concordo. Entendeu? Então, assim, eu acho que tinha que colocar os titulares no Campeonato Paulista, colocar o que tem de melhor. Minha opinião, tinha que colocar o que tem de melhor, porque o Corinthians precisa ser campeão. O Corinthians tem o maior jejum de títulos da sua história depois de 1977. O Sport Clube Corinthians Paulista não pode ficar 5 anos sem ganhar um título. E o Campeonato Paulista é a grande chance que nós temos. Inclusive já por ter a melhor campanha e decidir tudo em casa. Então, para mim, não dá para colocar em risco. Porque vai ter que colocar em risco a semifinal também na semana que vem. Vamos supor que seja Corinthians e Santos na semifinal. Santos do Neymar. O jogo seguinte é contra o Barcelona de novo. Vai ter que poupar de novo? Vai jogar com o time reserva? Então, o Paulista até o final? Até chegar à final? Tá? Eu acho que ele vai poupar, porque a informação que a gente tem é que o Ramon Dias, né? Inclusive a Lívia me passou isso hoje. O Ramon Dias e o Emiliano, eles são obcecados pela Libertadores da América. São treinadores de Copa. Então, acho que ele vai poupar no Paulista e priorizar a Libertadores. Beleza, gente? Fala, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Timão. E vamos começar esse giro falando um pouquinho desse jogo de hoje, daqui a pouco, entre Corinthians e Mirassol, pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. Corinthians que deve hoje ter um time aí alternativos, porque Ramon Dias tem uma sequência de jogos muito importantes e precisa de contar com todo o grupo. Então, alguns jogadores devem ficar de fora. E Fabrício Angileri, que chegou na segunda-feira, fez 2 treinos, foi apresentado, concedeu uma coletiva, está pronto para jogar, apesar de 9 meses, né, sem entrar em campo, porque o último jogo que ele entrou em campo foi 12 de maio de 2024. Ele, nesses 2 treinos, a informação, né,
que Samir Carvalho aí acabou passando, é que ele está muito bem, né? Chegou surpreendendo, mostrando qualidade, né? Mostrando força defensivamente, atacando muito bem. Então é um jogador que provavelmente será utilizado hoje pelo técnico Ramon Dias. Não sabe se começa jogando ou se utiliza o atleta no segundo tempo, mas é um jogador importantíssimo, onde ele na coletiva falou que pode jogar de lateral, pode jogar até no meio, de atacante, de zagueiro. Então ele pode exercer várias funções no campo. Um período que ele teve muito bem foi em 2019, né, no River Plate. No Getafe ele acabou não performando e por opção técnica ficou fora do time, e agora chegou no Corinthians a pedido do técnico Ramon Dias. Com certeza será um cara de confiança, e alguns dos jogadores que lá estão na lateral esquerda vão rodar, seja Diego Palácio, que não consegue performar, não consegue jogar, não consegue entregar, a gente não sabe por que, ninguém fala nada. Ramon Dias só fala que ele está abaixo fisicamente dos outros demais jogadores. Provavelmente que não seja só isso, porque a gente já soube aqui no canal que ele passou por um ato de indisciplina, até que Ramon Dias perdoou, mas depois seu empresário, seu agente acabou fazendo uma reclamação do Corinthians que Ramon Dias não tem utilizado o jogador, e aí acabou se queimando um pouco mais, e por isso o Ramon pediu um lateral esquerdo. O Corinthians contratou. Timão era o único time da Série A que não havia contratado ninguém esse ano, nessa temporada de 2025, acabou fazendo essa contratação, e agora as próximas contratações será só na próxima janela, porque essa do dia 28 de fevereiro já foi encerrada, e o Corinthians vai ficar com o que tem. Só que eu tô aqui analisando algo muito pertinente. Ramon Dias não deve jogar com o time titular. Deve fazer uma dupla de zaga aí com, sei lá, com Gustavo Henrique, Choca. Gustavo Henrique já era para ter voltado, né, mas não voltou ainda. Mas tá pronto, né? Não sei se na frente ele poupa o Yuri Alberto e começa com Romero ou com Thales Magno. No meio campo, ele também poderia poupar aí o Rodrigo Garro, que tá numa sequência de jogos, e colocar Igor Coronado. Mas o problema é poupar jogador em jogo de mata-mata é complicado. Mirassol não é um time bobo. E se o Corinthians hoje não conseguir jogar, não conseguir performar, não conseguir, né, jogar coletivamente, o Corinthians pode perder esse jogo na Neoquímica Arena, certo? E aí estaria fora de um Campeonato Paulista, onde o Corinthians fez sua melhor classificação durante aí muitos anos. Líder isolado do Paulistão. E aí a crise começa a chegar no Corinthians. Por quê? Porque na quarta-feira que vem o Corinthians vai pegar o Barcelona lá em Guayaquil, né? Pela pré-Libertadores. Se o Corinthians passar pro Barcelona, o Corinthians entra na fase de grupo da Libertadores. E se não conseguir passar, o Corinthians estaria fora de quê? Estaria fora da quarta de finais do Paulistão. Desculpa. Estaria fora da quarta de final do Paulistão. E estaria fora também da pré-Libertadores. O Corinthians ficaria mais de um mês sem jogar, porque o Brasileirão vai começar daqui a um mês. Então olha para você ver o tamanho da responsabilidade, o tamanho do BO que Ramon Dias tá com ele na mão. E ele tem que resolver. O Corinthians já tem alguns jogos, apesar de líder isolado do Campeonato Paulista, o Corinthians não tem jogado bem. O torcedor não é bobo. A torcida do Corinthians já percebeu que o time não tem conseguido performar. Já percebeu. Por isso que no jogo contra a Universidade Central da Venezuela na quarta-feira passada, a torcida acabou cobrando muito. Muito, porque viu que o time não tá jogando nada, e o Corinthians sofreu pra conseguir ganhar o jogo de 3-2, e o Roberto marcando o terceiro gol aos 43 do segundo tempo. E ao final do jogo a torcida foi até o jogador foi até a torcida para cantar a Poró-Popó. A torcida não cantou. Por quê? Porque a torcida tá vendo que o time não tá performando. Muitas críticas sobre Mestres,
que não tem jogado nada, participado muito de evento, né? Muitas críticas pela defesa do Corinthians. A defesa do Corinthians é muito ruim. Os dois laterais do Corinthians tá terrível. Mateuzinho apoia, mas não sabe recompor defensivamente. Bidu apoia, mas não marca ninguém defensivamente. O time fica com a avenida atrás. Então o Corinthians tem muitos problemas. E o Palmeiras se classificou ontem. O Palmeiras teve uma sobrevida, classificou na Bacia das Almas, onde passou pro São Bernardo, dando goleada, fora de casa. Então o Palmeiras tá forte. O Palmeiras tá chegando aí com tudo. O Corinthians que se abre o olho, o Santos que abre o olho, o São Paulo que abre o olho, senão o Palmeiras será tetracampeão paulista, né? Corinthians, depois de 1977, é o maior tempo que tá ficando sem ganhar título. O último título do Corinthians foi em 2019, o Paulistão pra cima do São Paulo. De lá pra cá o Corinthians não ganhou mais nada. Então chegou a hora, né? Chegou a hora. E Ramon Dias poupando jogador nessas quartas de finais. Ó, meu coração tá na boca, né? A Angileri é um jogador que chegou com status que é um cara técnico, habilidoso, tem força e tudo mais. Só que é o seguinte, o cara tá sem um ano sem jogar. Treino é treino, jogo é jogo. Ele treina no Corinthians fazendo seu preparo. Mas na hora que ele enfrentar o Neymar da vida, pela esquerda, e na hora que ele enfrentar um Estevão da vida pela esquerda, e aí? Tá preparado? Tem ritmo? Tem físico pra acompanhar esses caras? Hein? Pra mim o que o Corinthians acertou é em fazer um contrato de apenas um ano por metas alcançadas. Aí pra mim o Corinthians acertou. Fazer um contrato igual o Corinthians fez com o Pedro Raul de 5 temporadas, salário de quase 800 mil reais, é um erro tremendo. Então o Corinthians acertou em fazer um contrato aí de um ano por metas alcançadas, mas o que me preocupa é colocar esse jogador e ele sofreu uma contusão, né? Sofreu uma lesão devido a estar sem ritmo, sem preparo físico. Então, Ramon Dias tem muitos problemas para resolver e só ele pode resolver. E o Corinthians precisa dessa sequência de jogos de vitória, tanto hoje pelas quartas de finais do Paulistão, quanto na quarta-feira jogando diante do Barcelona lá em Guayaquil pela pré-Libertadores. Então são dois jogos extremamente importantes, onde o Corinthians tem que sair vitorioso. O empate não serve e derrota o time do Corinthians entra em crise. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue vencer o Mirassol hoje e o Barcelona pela pré-Libertadores na quarta-feira? Deixe seus comentários, o like e a inscrição no vídeo. Obrigado!